Paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, quem está cheio do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Abram as vossas Bíblias em Jeremias, você que trouxe a sua Bíblia, a palavra de Deus. Jeremias 33. Jeremias 33. Versículo 3. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Versículo 3, a palavra diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Digo amém. Espírito Santo, em nome de Jesus, esta manhã nós te louvamos, agradecemos a Ti pela Tua presença, pelo Teu mover em nosso meio, e te pedimos nessa hora em nome do Senhor Jesus, ministra, fala ao nosso coração, Senhor, através da Tua palavra, Deus, nos traga a revelação do Teu querer e da Tua vontade para as nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, nós te pedimos que assim seja, para louvor, honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero nesta manhã falar sobre oração. Quem gosta de orar aí, diga amém. Aleluia. Oração é uma luta necessária. Amém. Porque engana-se quem pensa que orar é fácil. É desafio você manter uma rotina, um compromisso de oração. É uma luta que você vence a cada dia. É ou não é? É igual ler a Bíblia. É uma luta diária, mas é uma luta necessária. E o texto que nós lemos, ele fala muito ao nosso coração, porque é um texto onde o próprio Deus, Ele nos incentiva a orar, onde o próprio Deus, Ele nos incentiva a falar com Ele, a clamar a Ele, a buscar a Ele. E Jeremias, ele vai dizer aquilo que Deus, Ele manda ele falar a respeito da oração. E nesse pequeno versículo nós temos muita coisa que nós podemos observar e ver o quão importante é a oração. E esse versículo também vai trazer para a gente maneiras como eu devo orar. Pastor, tem tudo isso nesse versículo? Tem. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E um versículo como esse, ele revela muito do que Deus, Ele quis dizer nessas poucas palavras que aqui estão escritas. Deus é um Deus que responde o nosso clamor. Deus é um Deus que responde a nossa oração. A palavra diz que os ouvidos do Senhor estão atentos a toda oração. A toda oração. Pastor, tem oração que Deus não escuta? Tem não. Toda oração Deus ouve, mas Ele não responde a toda a oração. Mas o ouvir, Deus ouve, Deus escuta.
Mas a resposta às vezes não vem para todas as orações que a gente faz. Mas esse versículo aqui, ele nos orienta a como nós orarmos e nós termos uma resposta. Porque o versículo de Deus diz, olha, clama e eu te responderei e eu te anunciarei. Deus está falando também de resposta de oração. E a primeira coisa que eu tenho que entender é que a minha oração, ela não cai no vazio. Que o meu clamor, ele não cai no vazio. Deus começa o versículo dizendo, clama a mim. Ele começa com uma ordem, que é clamar. Ele começa dando uma orientação daquilo que nós devemos fazer, clamar. Clamor é oração, clamor é busca. E Deus começa não com, uma dica, mas uma ordem. Vocês têm que clamar, vocês precisam buscar. Isso é uma ordem. E Ele também vai dar uma direção. Buscar a quem? Buscar, clamar a mim. A nossa oração, ela precisa ter um alvo, ter uma direção. E é isso que Deus está mostrando através do profeta Jeremias. Que o clamor é necessário, mas o clamor precisa ter um destino, um alguém para quem se clama, um Deus a quem nós devemos clamar. E Deus está se colocando à nossa disposição. Ele está dizendo, clamem a mim. Ele está dizendo, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para ouvir o seu clamor, eu estou aqui para ouvir a sua oração, para ouvir a sua súplica. Deus está se colocando ao nosso dispor. Amém ou não amém? Imagina você ter um Deus ao seu dispor. Um Deus que está emprestando os seus ouvidos para ouvir sua oração. Um Deus que, como a palavra diz, inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. É a esse Deus que a nossa oração deve ser dirigida, deve ser direcionada. Ele está se colocando como um alvo em quem nós devemos apontar o nosso clamor, em quem nós devemos apontar a nossa oração. Quantos me compreendem? Digam amém. Glória a Deus. Porque Ele ouve. Porque Ele ouve e Ele anuncia coisas grandes que nós não sabemos. A Bíblia conta um episódio de 2 clamores. Você conhece a história de Elias e os profetas de Baal? Ali está demonstrado 2 alvos de oração. Os profetas, 1 Reis 18, né, bispo? Os profetas de Baal, eles se reuniram 450. Imagina você, 450 homens orando, 450 homens clamando fervorosamente, 450 homens direcionando a sua oração. E eles clamavam, e eles suplicavam, e eles se martirizavam, se sacrificavam em oração. Houve resposta? Não. Não houve resposta. Mas foi clamor, foi sacrifício. Se batiam, mas não houve resposta. Mas por que não houve resposta?
que o alvo da oração, olha aqui para mim, o alvo é aqui, amém? O alvo agora é o altar, amém? Olha para cá. Por que 450 homens clamaram durante um dia inteiro e não houve resposta para a oração? Porque o alvo estava errado. Porque apontaram para a direção de alguém que não podia ouvir. Apontaram para a direção de alguém que não podia dar resposta para a oração, para o clamor, para a súplica. E passaram um dia clamando, e passaram um dia gritando, e passaram um dia chorando para um Deus que não ouvia o seu clamor. Mas quando Elias, um homem sozinho, coloca os seus joelhos no chão e faz uma oração que não dá 10 palavras, a resposta veio. Amém? Por quê? Porque a oração de Elias tinha como destino um Deus que responde a oração, um Deus que responde o clamor. Amém ou não amém? Glória a Deus. E olha aqui para mim. E quantas vezes nós erramos o alvo da nossa oração? Entenda uma coisa: oração é um diálogo. A oração não é só aquela oração que você se ajoelha e você ora e você clama a Deus. Quando eu deixo de clamar a Deus para suplicar a alguém, eu estou errando o alvo da minha oração. Quantas vezes nós deixamos de buscar a Deus, algo que Deus poderia responder, algo que Deus poderia abrir a porta, e nós suplicamos a outras pessoas, e nós ficamos implorando a outras pessoas, e Deus está lá pronto para ouvir, e dizendo: clama a mim. Clama a mim que eu respondo. Clama a mim que eu respondo e anuncio coisas grandes. Todas as nossas súplicas precisam ser direcionadas a Deus. É uma luta que você está passando. Primeiro eu vou clamar a Deus. É Deus que vai direcionar, ou vai me direcionar a alguém, ou vai direcionar alguém a mim. Clama ao Senhor. Vai resolver o negócio, coloca primeiro diante de Deus. Tanta gente entra enrascada, né? Porque sai de casa sem falar com Deus. E vai resolver alguma coisa, vai resolver um negócio, e acaba se dando mal porque não teve, não orou primeiro a Deus, não clamou primeiro a Deus para que Deus ouvisse a oração, respondesse a oração e anunciasse alguma coisa. Aí vai direto, sem a orientação de Deus, sem antes falar com Deus. Então, para tudo que você vai fazer na sua vida, coloca diante de Deus, coloca diante do Pai. Levantou, acordou, já coloca aquele dia diante de Deus, aquele dia que Ele está te dando, já coloca diante dEle. Querido, isso aqui resolve muita coisa. Resolve. Porque quando você clama, Ele responde. Haverá sempre uma resposta para a sua oração. Amém ou não amém? Haverá sempre uma resposta para a sua oração.
Glória a Deus. Porque ele diz, olha, e responder-te, ele está se comprometendo a quê? A responder. Ele está dizendo, clama a mim. Você clamou a quem? A ele. Ele está se comprometendo, dizendo, ou não é talvez te responderei, ou se der certo eu vou responder, se eu tiver com tempo eu vou responder só. Não, ele diz, eu te responderei. É algo certo, haverá sempre uma resposta da parte de Deus para a nossa oração. Agora nós temos que entender e compreender a resposta da oração. E muita gente se perde aqui, porque ela não conseguiu entender a resposta da oração, a resposta que Deus deu para aquela oração. Deus vai te responder, querido. Amém ou não amém? De uma forma ou de outra. Deus vai te responder. Amém ou não amém? Esteja preparado para a resposta de Deus, porque Deus vai te responder. Talvez Deus te responda com um sim. Ele confirme o que você está pedindo, Ele confirme o que você está orando. Talvez Deus te responda com um não, porque não é a hora, porque não é o momento. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Quando Elias orou, o que aconteceu? Fogo do céu na mesma. Ali foi o quê? Ali foi um sim de Deus. Quando Elias clamou, na mesma hora, a resposta veio. Deus respondeu positivamente a oração de Elias, e o fogo desceu do céu. Amém ou não amém? Teve um dado momento da vida de Davi, quando Davi se relacionou com Batseba, tiveram um filho, e aquele menino desceu, e Elias orou 7 dias, jejuou e orou 7 dias, e o menino morreu. Davi orou 7 dias, jejuou 7 dias, se sacrificou, falou com Deus 7 dias em favor da vida do menino, e o menino morreu. Deus disse não para a oração de Davi. Tem coisa que a gente vai orar e Deus vai dizer não. Deus vai dizer não. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Então tem oração que é mal. Tem oração que não agrada a Deus. Tem oração que não agrada a Deus. Tem um pessoal que fala em oração, tem medo de oração contrária. Você já ouviu isso? Tem gente que morre de medo de estarem orando contra. Entenda uma coisa. Você pode até orar contra, alguém pode até orar contra, mas se é algo bom, se é algo que vai abençoar a sua vida, não tem oração contra que impeça de Deus realizar. Balaão, o profeta Balaão. Por que Balaão é falso profeta? Não é porque errou profecia, é porque profetizou contra, quis, profetizar contra. Então, a gente às vezes tem medo, não, vão orar para eu morrer. Tem gente orando para eu morrer. Deus responde a uma oração dessa? Ou a irmã está sofrendo com o marido e diz, eu vou orar para esse Deus levar. Não é assim. Não é desse jeito. Nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Então tem oração que Deus vai dizer não.
Davi orou 7 dias pela saúde do menino, para o menino não morrer, mas Deus disse: não, está decretado, vai acontecer. Então tem oração que Deus vai dizer não, mas tem hora que Deus vai dizer o quê? Espera, não é hora ainda, não é hora de você fazer, não é hora de eu realizar isso na sua vida. Salmo 40, Davi está esperando. Esperei com paciência, ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Davi estava orando, certamente em favor de alguma coisa, de algum propósito. Só que ali mostra um tempo de espera que Davi teve que esperar. Um tempo de espera para que Deus ouvisse o clamor dele e respondesse a oração dele. Amém? Daniel se pôs a orar e aconteceu a mesma coisa. Daniel teve que esperar para a oração acontecer, para a resposta vir. Então tem hora que Deus vai dizer para você: ó, espera, não é a hora, não é o momento. Mas uma coisa é certa, Deus sempre responde. Muitas vezes somos nós que não compreendemos a resposta de Deus. Deus está dizendo não e nós estamos insistindo, querendo um sim. Deus está dizendo espera e nós estamos ansiosos para receber logo. Nós temos que entender, temos que compreender o que Deus está falando, qual é a resposta que Deus está nos dando. Mas uma coisa é certa: clama a mim e Ele responde. Clama a mim e eu te responderei. E Ele diz mais: responderei com coisas grandes e firmes ou ocultas que você ainda não sabe. Isso aqui abre uma brecha para a gente sonhar grande nas nossas orações. Deus está dando aqui uma indireta em quem acha que Deus não responde grandes sonhos, em quem pensa que Deus não responde a grandes pedidos. Sim, Deus responde. Ele diz: eu vou anunciar coisas grandes, coisas firmes. Isso aqui fala de certeza de que vai acontecer, certeza de que vai realizar. Coisas grandes e firmes que você ainda não, coisa que você não sabe, não imagina, mas Deus vai fazer. Deus tem o poder de fazer. Então não seja mesquinho em sua oração, ouse a sonhar grande. Não, pastor, é muito difícil fulano se converter. É difícil talvez pela nossa ótica, mas para Deus não tem coisa grande demais. Talvez a pessoa que você não vê convertida, Deus já está vendo ela convertida. E Deus só quer que você sonhe grande e comece a orar, e comece a determinar, e comece a buscar por isso. Talvez aquele desejo está no teu coração, você não vê ele se realizar, mas Deus já está vendo, Ele só está esperando você clamar a Ele, para Ele te responder com coisas grandes. Não limite suas orações. Não ache que Deus, não, já chegou aqui no teto, daqui para lá, o teto que eu falo é o limite, não é o teto do... Não, já tem um certo limite, o meu saldo com Deus já está zerado, já estourou o saldo. Não, continue orando, porque Deus tem coisas grandes e coisas firmes que nós não sabemos, que nós não imaginamos. Amém? Glória a Deus. Pastor, como deve ser minha oração? Às vezes a gente pensa que não sabe orar, que não sabe falar direito, não sabe quais palavras usar. Preocupa com isso não. Tinha um irmão na igreja no interior, lembrei dessa aqui. Todo dia ele chegava na igreja, se ajoelhava,
Ele começava a recitar o alfabeto. A, B, C, D, E. E repetia o alfabeto várias vezes. E o pastor começou a observar aquilo. Todo dia o irmão orava desse jeito. A oração dele era o quê? Não eram palavras, era o alfabeto. E foi se repetindo várias e várias vezes. O pastor, incomodado, um dia sentou perto do irmão, esperou ele terminar a oração, alfabeto, oração, e perguntou: irmão, por que o senhor ora assim? Aí ele disse: pastor, é porque eu não sei falar direito. Aí eu recito o alfabeto, Deus junta as letras, porque Ele sabe que está no meu coração. Olha aqui para mim. Não se preocupe. Não. Com oração bonita, né? Com oração eloquente, com palavras convincentes, discursos convincentes para tentar convencer Deus de alguma coisa. Não. Primeira coisa que você deve fazer, primeiro, a sua oração deve ser com fé no caráter de Deus. Fé no caráter de Deus. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Esse versículo fala do caráter de Deus. Confie no Deus que te prometeu e que não vai se arrepender de ter te prometido. Confie no Deus que fez a promessa e vai cumprir. Confie no caráter dele. Amém? Glória a Deus. Confie no caráter do Senhor. Faça a sua oração com fé em quem Deus é. Faça sua oração com fé naquilo que Deus pode, e Ele pode todas as coisas. Aleluia. Segundo, faça sua oração com convicção de que Deus vai responder. Convicção de que Deus fará. Marcos capítulo 5 tem a história da mulher do fluxo de sangue. É um exemplo claro de alguém que orou e que já foi na certeza de que receberia a resposta. Ela é uma mulher que acreditou naquilo que estava no coração dela. Ela disse: eu vou tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. Ali foi uma oração. Ali foi uma determinação, ali foi alguém que foi com convicção de que Deus faria o milagre, de que Deus realizaria aquilo que ela estava pedindo. Toda vez que você for orar, ore com essa certeza: Deus fará, Deus realizará, Deus fará acontecer, como aquela mulher do fluxo de sangue. Amém ou não amém? Terceiro, ore com ousadia. A ousadia de um filho que conhece o seu pai. Amém? Você conhece a Deus? Deixa eu te falar. Você conhece seu pai aqui na terra, né? Seu pai terreno. Você sabe como chegar nele para conseguir algo que você precisa. Sabe ou não sabe? Você sabe os caminhos, as palavras que você vai usar, o abraço, para convencer quando você quer algo. Eu tenho um filho e eu sei como é que é. Quando ele quer alguma coisa, eu já sei como é que ele chega. Você conhece a Deus? Então você tem que orar com ousadia de um filho que conhece o seu pai. Tem gente que tem vergonha na oração, tem timidez na hora de falar com Deus. Quando você chega na casa do seu pai, você tem o quê? Liberdade. É ou não é? Você abre a geladeira do seu pai, da sua mãe, você vai na cozinha, você destampa as panelas,
Você faz isso na casa de qualquer um? Você está com sede, você pede água. Na casa de sua mãe você pede? Você vai lá na geladeira, vai no filtro e você bebe. Você está com fome? Você vai lá na panela, pega o prato e coloca a comida. Nem pergunta se alguém mais vai comer. Você chega lá e come. Porque você tem liberdade na casa do seu pai. Tem liberdade para chegar e falar com o seu pai. E abrir o coração para ele e pedir perdão. Ou você tem liberdade para conversar com o seu pai. Assim é com Deus. Ele nos dá essa liberdade de nós chegarmos diante dele. Ele está dizendo: olha, clama a mim, meu filho. Clama que eu respondo. Fala comigo que eu respondo a sua oração, que eu respondo o seu clamor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Para a gente terminar, ore com a esperança de que Deus fará mais do que pedimos ou pensamos. Amém ou não amém? Efésios capítulo 3, versículo 20 fala sobre isso. Deus tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Do que nós pedimos, do que nós pensamos. Coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Às vezes você está mendigando isso aqui para Deus, e Deus tem isso aqui para você. Você está pensando tão pequeno a respeito da resposta que Deus pode te dar, e Deus tem uma resposta grande para te dar. Ou às vezes a gente pensa que não, é pouquinha coisa, não vou nem orar. Ora, clama, porque Deus tem poder para te responder com coisas grandes. Deus vai te surpreender na resposta da sua oração. É isso aqui, é coisa que você não sabe, não imagina, e Deus vai lá e faz acontecer. Deus vai lá e realiza nas nossas vidas. Amém ou amém? Eu quero orar por você nessa manhã. Eu queria que você se colocasse de pé, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deixa eu te dar só uma dica. Quando você for orar, não olha para você. Porque às vezes a gente tem a mania de olhar para nós. Será se eu consigo? Será se eu mereço? Não olha para a sua limitação. Não ore pensando nas suas limitações, mas ore pensando na grandeza de Deus. Porque a resposta da nossa oração nunca é sobre nós. Porque nós sabemos que não somos merecedores sequer de Deus ouvir, imagina de Deus responder. Mas é sobre Ele, é sobre a grandeza dEle, sobre a onipotência dEle, é sobre o poder dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle. Amém. E Ele está se colocando ao nosso dispor, para ouvir o nosso clamor, ouvir nossa oração, e para nos responder, e para nos surpreender com uma resposta. Glória a Deus. Feche os seus olhos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. A palavra é clara, Senhor. O Senhor nos pede para clamar ao Senhor, e o Senhor nos responderia.
e nos anunciaria coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, Deus, nós queremos nessa manhã dirigir o nosso clamor, a nossa oração, a nossa súplica a Ti mais uma vez, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Deus, eu peço a Ti, ouça agora, Deus, a oração, ouça agora o clamor, ouça agora, meu Pai, a súplica que esta pessoa faz ao Senhor, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, Tu sabes, ó Deus, da necessidade, Pai. Tu sabes, ó Pai, do que ela tem clamado, do que ela tem buscado, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, Deus, nós Te pedimos nessa manhã, Deus, ouça a nossa oração, ouça a nossa súplica, ouça o nosso clamor, Jesus, e responde, Senhor, e traga resposta clara, Senhor, para que essa pessoa possa entender e compreender aquilo que o Senhor está anunciando, meu Pai, aquilo que o Senhor está revelando a ela, meu Pai, aquilo que o Senhor está fazendo e fará na vida dela, Senhor. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, porque, meu Pai, nós cremos, ó Deus, que o Senhor responde a nossa oração, Pai. Nós cremos, ó Pai, que a nossa oração, Senhor, ela não cai no vazio, no esquecimento, não, Senhor. Tu ouves nossas orações, Tu ouves a nossa súplica, meu Pai, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, e com a mesma certeza, Pai, de que o Senhor ouve, meu Pai, nós também temos a certeza de que o Senhor responde a nossa oração, de que o Senhor responde a nossa súplica, meu Pai. Ah, Deus eterno, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nos ensina a confiar, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a esperar no Senhor, Pai, a esperar a resposta do Senhor para a nossa oração, meu Pai. Ah, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que o Senhor possa ouvir e que o Senhor possa responder, Pai, a oração que o Teu servo e que a Tua serva te faz nessa manhã, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, ouça, Pai, responde a nossa súplica, Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, em nome do Senhor Jesus, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos, Senhor. Nós acreditamos, ó Pai, e nós esperamos, ó Deus, a resposta do Senhor para o nosso clamor, para a nossa oração. Pai, nos ajuda, Senhor, a entender o que o Senhor está falando, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Creia, confia, porque Deus tem respondido sua oração, Deus tem respondido o seu clamor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Mais cedo ou mais tarde, coisas grandiosas acontecerão e você ficará boquiaberta com o que Deus vai fazer na sua vida, com o que Ele pode fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar em nome do Senhor Jesus, lembrando, 6h30 tem Guerreiros da Oração e 7h30 reunião da Sagrada Família. Os pastores permaneçam 5 minutinhos para uma breve reunião em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão direita para o céu. Pai, obrigado por este momento. Obrigado por esta reunião, por este culto, Senhor. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai santo, leva o Teu povo em paz, em segurança. Abençoa o Teu povo. Meu Deus, dê a todos uma semana de graça, uma semana de vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós Te pedimos que assim seja, para a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua semana. Vai na fé. 1 milhão de bênçãos em nome de Jesus.